Graça e paz, povo do reino. Antes que você veja o vídeo, quero vos lembrar, enfatizar a importância de você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe e, se desejar, também comente. A gente de coração agradece. No Evangelho de João, capítulo 17, leremos os versículos 11, 20, 21, 22 e 23, que está escrito assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Versículo 20 em diante diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O capítulo 17 do Evangelho de João, ele mostra Jesus orando, conversando com o Pai. Ele ora ao Pai. Os primeiros versículos, ele fala de si mesmo com o Pai. Chegou a hora dele, está às vésperas de sua morte. No capítulo anterior, 16, ele fala sobre a vinda, a chegada do Espírito Santo. Ele dá instruções aos seus discípulos. E aqui, na oração com o Pai, ele fala da glória dele. Chegou o tempo dele, está às vésperas de sua morte. Então, ele pede que o Pai glorifique a ele como ele tem glorificado o nome do Pai, e que o Pai conceda a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, viesse para ele, a fim de que esta glória também ele passasse aos seus discípulos, aqueles a quem o Pai deu a ele. Muito bem, é uma oração. O capítulo 17, Jesus conversa com o Pai. Nos versículos que eu li, fica muito claro que o que Jesus pede, roga ao Pai em favor dos seus discípulos, aqueles a quem o Pai lhe deu, eles sejam um. Nosso tema aqui hoje é a unidade orgânica da igreja, o corpo de Cristo. É tremendo esse texto, é poderoso, é maravilhoso, é de uma profundidade espiritual maravilhosa. Jesus, repito, ora ao Pai, e o que ele pede ao Pai é que o corpo de Cristo seja um, haja unidade orgânica, unidade de propósito, unidade de espírito, unidade mística. O Filho ora ao Pai, e com certeza esta oração do amado Filho do Pai tem resposta certa, resposta precisa. No entanto, trazendo para nós vemos uma realidade diferente daquela que Jesus está pedindo ao Pai. A gente vê que muitos ainda não entenderam, e por não entenderem, vivem diferentemente do que o texto está falando. A unidade da igreja nós precisamos promover, buscar, viver, porque é vontade de Cristo, é propósito do Pai. Interessante que observamos no versículo 21, que ele diz: a fim de que todos sejam um. Está muito claro, no vídeo anterior nós gravamos falando da igreja como o corpo de Cristo, que o corpo é um só, porém com vários membros. É preciso termos a consciência e entendermos
que Deus o Pai é um Deus de variedade, mas que trabalha na unidade. Isso é espetacularmente maravilhoso. Ele é um Deus de variedade que trabalha na unidade. Vários, todos, mas que sejam um. Com esse entendimento, com essa visão, precisamos nos achar em Cristo. Quem nós somos nesse todo. Cada um recebe uma medida, como está lá em Efésios, que o próprio Deus derrama sobre nós, conforme a sua soberania e vontade e propósito, fazer-nos funcionar muito bem, ajustados, buscando, promovendo, vivendo a unidade deste corpo. Todos sejam um. Aleluia. O versículo 21 diz assim, que assim como o Pai está no Filho e o Filho no Pai, nós sejamos um com eles. Olha que tremendo. A unidade da igreja, dos discípulos, o corpo de Cristo, os que creem nele, aqueles que o Pai deu para ele, ela é proveniente da unidade do Pai e de Cristo. Cristo e o Pai são um. E esta unidade desce, vem do alto, vem de Deus o Pai, através do Filho, e chega até nós. Olha que profundidade. Olha que discernimento tremendo. Eu busco isso, eu vivo isso. Cada um dos membros deve buscar isso, largar tudo aquilo que atrapalha esta unidade. É verdade. A igreja orgânica, a igreja organismo, ela vive esta unidade. Se estamos separados, ilhados, se não entendemos esta verdade santa, poderosa e maravilhosa, causamos problemas, causamos divisões, porque a visão é diferente, a liturgia é diferente, a igreja vive um tempo, isso não é de hoje. Eu me lembro agora que Paulo fala que a igreja de Corinto, uns diziam, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e havia os que diziam que eram de Cristo, promovendo divisões, o contrário daquilo que Jesus está rogando ao Pai em João capítulo 17, a unidade. Não temos que nos apegar a nomes humanos ao ponto de nos separarmos, de nos dividirmos, fragmentarmos. Não, o nome que nos une, aquele que nos une é Cristo. Cristo em nós, nós em Cristo, o Filho no Pai, o Pai no Filho, e nós todos numa unidade mística, espiritual. Que coisa tremenda, que coisa belíssima, fortíssima. É tão forte que o próprio Cristo diz, você leu comigo? Para que o mundo creia, disse Jesus, que tu me enviaste. Nós revelamos quem Cristo é e quem o Pai é, quando vivemos esta unidade. Nós revelamos a Deus na unidade. O mundo vai crer, as pessoas que não têm a Cristo ainda crerão em Cristo e em Deus o Pai, vendo a realidade poderosa da unidade da igreja. Impossível essa unidade acontecer sem a consciência e o entendimento e permitirmos que o Espírito de Deus nos faça um nele. Essa unidade só vai existir em Cristo, jamais sem Ele, jamais fora dele. Esta unidade que todo crente deve ansiar, desejar, buscar de todo o coração, ela está em Cristo. Eu neles e tu em mim, disse Jesus, para que todos sejam um. A glória do Pai, dada ao Filho, é passada aos discípulos, versículo 22, diz isso muito claramente, que eu vou reler aqui, diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Entendes que a manifestação plena da glória de Deus sobre a igreja só haverá
quando houver esta unidade. A unidade revela o Pai, revela o Filho, revela quem nós somos nele e manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Por isso que ele orou ao Pai: eu vou dar a glória que tu me deste, vou transmitir para eles. A glória é de Deus. E o versículo 23, Jesus fala assim: eu em ti, Pai, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste antes da fundação do mundo. Queridos, eu tenho certeza que esta oração se cumprirá. Terá uma resposta exata e precisa. Por quê? Porque é propósito de Deus. O Filho Jesus ora a Deus o Pai. O amado do Pai pede a Ele esta unidade. Mas o que podemos fazer? Que a resposta da oração acontecerá com certeza. Mas o que nós podemos fazer? Buscar, desejar, promover, viver, nos empenhar para que estejamos dentro dessa resposta a esta oração de Jesus. Ele roga ao Pai a unidade dos seus escolhidos, daqueles que o Pai lhe deu. Aleluia. Eu acredito que esta unidade está bem próxima de acontecer de uma forma, numa amplitude, numa essência plena. Estamos às vésperas de sua volta, de seu retorno. Vamos parar de estar brigando, de estar competindo, de estar concorrendo, quem oferece o melhor serviço, qual é a igreja maior, quem pode oferecer mais bênçãos. Eu me lembro agora que, em certa ocasião, Jesus está no seu ministério público aqui, fazendo as obras, e um dos discípulos chega para ele e diz assim: Jesus, encontramos um ali que no teu nome está expulsando demônios. Jesus diz: não proíba não. Ele está expulsando no meu nome, deixa ele. Mas era assim, eles responderam: mas ele não te segue conosco. Mas não é da nossa visão, não está na nossa igreja. A igreja é de Jesus. Ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Não são homens, não são pessoas. Louvado seja Deus. Nem a nossa vida é nossa. A nossa vida é de Jesus. Eu como membro, você como membro, somos dele, pertencemos a ele. Ele é nosso dono, nós somos a sua propriedade, nós somos o povo dele. Ele deve reinar na nossa vida, ele deve ser formado em nós. E aqui eu vou enfatizar uma verdade poderosíssima. Jesus falou assim: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Para que a cruz? Para a gente matar o nosso eu, crucificar o nosso eu e ressuscitar Cristo em nós, a esperança da glória. Olha o preço para viver esta unidade. Ele mesmo fará em povo entender. Jesus dará discernimento como resposta a esta oração ao Pai. O povo irá entender: eu preciso morrer para as minhas próprias vontades, para meus próprios conceitos, para as minhas vaidades. A unção que eu tenho não é minha, é dele. É para que ela me capacite a ser útil, usável, seja um instrumento, um canal de Deus para promover esta unidade debaixo da glória de Deus. O chamado não é meu, o ministério não é meu. O eu precisa ser crucificado para que a unidade venha em nós através da presença de Cristo, não apenas por instantes, mas na nossa vida. Ele formado em nós. Jesus é visto no corpo todo, no todo o corpo. Ele veio, Jesus, para sermos Ele. Precisamos ser Ele. Só assim esta unidade acontecerá. Nós somos chamados para sermos Jesus. Este é o propósito de Deus. E Ele o fará com certeza.
Desperta, povo do reino. Viva o reino. Abrace o reino. Se comprometa com o reino. Viva a realidade do reino. Entre nesse reino e deixe este reino entrar em você. Deixe Jesus dominar a sua vida. Deixa Ele te conduzir. Deixe Ele levar a essa plenitude. Eu quero aqui finalizar lendo uma passagem que fortalece, que corrobora a verdade que estamos lendo. Efésios capítulo 4 mostra o apóstolo Paulo trazendo luz sobre este assunto. Diz assim: e ele, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, do 11 ao 16. Meu Deus, que coisa poderosa! O propósito de Yeshua, de Jesus, é de que cada um de nós sejamos Ele. Precisamos ser Jesus. Não apenas viver em Jesus, mas que Ele seja em nós. O seu caráter formado em nós e Ele sendo visto, para que as pessoas que não conhecem ainda creiam e conheçam que Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o enviado do Pai à terra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vivamos a unidade, em nome de Jesus. Amém. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, clique aqui. E se você desejar ver o último vídeo, clique desse lado.